Muito bem. Vou pedir que você novamente abra sua Bíblia comigo ali em Lucas, onde nós estávamos. Lucas capítulo 17. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 28 em diante. Lucas 17, 28. Diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, e aí eu tenho uma outra observação aqui para os irmãos, ela é muito válida. Não somos nós que sairemos desse mundo, quando o mundo for de fato destruído. É o Senhor que nos levará. Como assim, Felipe? Deus diz a Noé, entra dentro da arca, mas quem fecha a porta? O Senhor. É o Senhor que vai colocar, e o Senhor que estabeleceu uma barreira entre a destruição do mundo e a salvação de Noé. De igual modo, se você ler ali no livro de Ló, na história de Ló, você vai ver que os anjos, são dois anjos, um anjo pega na mão de Ló e na mão de sua esposa, o outro anjo pega na mão de uma filha e pega na mão da outra filha, e eles levam elas para fora. E eles levam eles para fora de Sodoma e Gomorra. Exatamente aqui nos mostra de que o Senhor tirou o seu povo antes da destruição. E aqui, o Senhor continua dizendo assim, vamos lá comigo, versículo 30, capítulo 17 de Lucas, estou lendo. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Nós vamos falar um pouco disso mais detalhadamente, mas aqui Jesus então traz um alerta, e ele diz assim no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Poucas coisas na Bíblia Jesus diz para nós lembrarmos, mas essa é uma das coisas que ele diz para nós lembrarmos. Ele diz, não se esqueçam, lembrem da mulher de Ló, lembrem o que aconteceu com a mulher de Ló. Versículo 33, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, presta atenção aqui, vamos lá. Digo-vos que naquela noite, por que a Bíblia diz que será uma noite? Será que Jesus vai voltar? Porque como pode ser noite no mundo inteiro, não é mesmo? Agora aqui é de dia, mas lá na China é noite. E quando na China for noite, aqui vai ser dia. Como ele pode dizer que naquela noite? Porque a Bíblia diz que o que vai acontecer? Antes da volta do Senhor, o sol se escurecerá, a luz não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. É verdade que isso pode ser uma grande eclipse mundial? É verdade que isso pode ser uma grande eclipse. Algum outro elemento que o Senhor possa estabelecer? Algum outro elemento. Mas uma coisa é certa, antes da gloriosa volta do Senhor, o mundo estará em trevas. Tanto que Jesus agora vem e diz assim, digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Isso é forte, presta atenção, irmãos. Normalmente você fica com quem na cama? Eu não durmo com nenhum dos irmãos aqui, eu só durmo com a minha esposa. Normalmente quando a gente está na cama, a gente está na cama com quem? Com o marido? A gente está na cama com a mulher? Pode até ter um ou outro aí que dorme com o filho, mas eu falo que pelo menos dos que estão aqui presentes, a grande maioria, eu acredito que não dorme todos os dias com o seu filho na cama. Pronto. Vamos lá então, novamente. Versículo 34. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Estamos falando de casamento, estamos falando de pessoas que não são pessoas ímpias, porque se fosse ímpio os 2 ficariam. Seriam 2 pessoas numa cama e os 2 ficam.
Mas aqui nós estamos falando de casamentos de pessoas que conhecem o Senhor. E uma dessas pessoas dentro do casamento vai ser levado e a outra vai ser deixada. Oh, irmão, você que é casado, irmã, você que é casada, que não haja o dia em que você olhe para o lado e seu marido foi levado, ou sua esposa foi levada e fala, e eu fiquei. Duas mulheres, versículo 35, estarão juntas moendo, amigas de trabalho, companheiras de trabalho, duas mulheres, ele diz, juntas estarão moendo, mas uma será tomada e outra será deixada. Ele diz, duas mulheres que convivem juntas, duas mulheres que às vezes são amigas de trabalho, duas mulheres que uma conhece o Evangelho, mas a mulher que está do seu lado será deixada. Ele vem além, versículo 36. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Irmãos, eu acho precioso Jesus falar essas três coisas. Relacionamentos de casais, relacionamentos de amigos entre mulheres, de familiar, de convivência de trabalho, relacionamento de amizade, de convivência de trabalho entre homens. Dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas estarão moendo, uma será levada, a outra será deixado. Duas pessoas estarão na cama, uma será levada, a outra será deixada. Que noite será essa? E esse dia, ele diz, será semelhante a como foi nos dias de Ló. A Bíblia vai e nos avança com uma outra informação aqui. Ele diz que no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Vá comigo em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos aqui a partir do versículo 3. 2 Pedro 3, 3 em diante. Olha o que diz aqui. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Aliás, preste atenção nessa palavra. Nós lemos lá em Romanos, no capítulo 1, que porque eles se esqueceram de Deus, Deus o entregou às suas próprias. Você lembra? Nós lemos alguns versículos, algum tempo atrás, que Deus então entregou essas pessoas às próprias paixões. Dentro dessas paixões está a sensualidade, mulher com mulher, a sensualidade de homem com homem. Essas paixões da carne, elas alvorecem quanto mais abandona os caminhos do Senhor. E aqui o apóstolo Pedro, então agora, não mais o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro, na mesma direção do Espírito Santo, diz que nos últimos dias virão escarnecedores segundo os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E qual será o discurso desses? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ah, tá bom que Jesus vai voltar. Volta nada. Ô Celso, vai voltar nada, cara. Você está deixando de viver sua vida, você está deixando de viver o prazer, você está deixando de viver a carne, coisa boa. Não, mas Jesus vai voltar, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar vigiando. Que vigiando o quê? Quem são os que dizem isso? A Bíblia diz homens, pessoas, que nos últimos tempos viverão segundo as suas próprias paixões. E o discurso deles será, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Ele diz, olha, todas as coisas são a mesma coisa sempre. Rapaz, desde os dias de Jesus fala que volta. A igreja primitiva dizia que voltava. Na Idade Média falava que voltava. Quando nós vamos para o período das cruzadas, falava que voltava. Quando nós vamos para o iluminismo, falava que voltava. Quando nós vamos para os períodos, então, agora do evangelismo e das missões, nos anos 90, falava que voltava. Pai, não volta não. Mas o versículo 5 diz assim, presta atenção. Porque deliberadamente, ou seja, propositalmente, esquecem, que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo,
afogado em água. Olha só o que ele diz, essas pessoas elas esquecem de que um dia Deus enviou um dilúvio, de que um dia Deus destruiu o mundo com dilúvio. Essas pessoas esquecem. Mas olha só o versículo 7. Mas ele diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, ou seja, guardados como um tesouro, ou preparados para o quê? Para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ele diz, mas o mundo, Jesus disse que será como nos dias de Ló. Deus nos alertou de que o mundo não será mais destruído com água, mas o mundo será destruído com fogo. E assim como houve um desespero micro em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que aquela será uma realidade que acontecerá no mundo como um todo. Eu vou citar aos irmãos algumas situações na qual o próprio livro de Apocalipse, portanto, nos fala a respeito dessa vinda final e de como se darão esses acontecimentos. E especificamente, 6 vezes, a Bíblia fala sobre alertas de que o Senhor nos dias finais trará fogo sobre a terra, de maneiras diferentes, até a última vinda, quando Ele então manifestar-se-á, e ali destruirá todas as coisas. Se você caminhar comigo, em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 7, fala sobre as pragas de Deus. Eu não vou avançar profundamente com você nisso hoje, mas o livro de Apocalipse, ele se divide num complexo das seguintes pragas. Você vai ver o Apocalipse falando sobre 7 selos. Dentro do 7º selo tem 7 trombetas, e dentro da sétima trombeta tem 7 taças da ira de Deus. E esses 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus é o Apocalipse, é a revelação da justiça final de Deus. Mas dentro desses selos, dessas taças e desses trombetas e dessas taças, ali existe a manifestação de como Deus desfará todas as coisas, ou melhor dizendo, de como Deus exercerá juízo sobre todas as coisas. Sabe por que Deus diz, irmãos, para nós não nos vingarmos? Para eu não me vingar contra o Josias? Não é porque Deus é injusto e quer deixar que o Josias fique impune. Se o Josias faz o mal, e o Senhor olha para mim, Felipe, e diz, não vingue-se, Felipe. Não é porque Deus quer que o Josias fique impune e Deus está passando a mão na cabeça do Josias. Mas é que o Senhor diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor, pois minha é a vingança, eu recompensarei. O Senhor está dizendo, Felipe, se você colocar a sua mão sobre o Josias, pode ser que a sua mão seja pesada demais, porque eu sei a medida justa sobre ele. E pode ser, Felipe, que se você coloca a sua mão sobre o Josias, a sua mão seja leve demais, porque eu sei a medida justa sobre ele. O apóstolo Paulo diz para nós entendermos de que o Senhor nos instrui a nada julgarmos antes do tempo, até quando o Senhor virá e manifestará os interesses e as intenções de cada coração. Porque Deus não nos julgará com base nas nossas ações, mas com base nas nossas intenções. Se eu der uma oferta, mas a minha oferta for simplesmente que eu seja glorificado e exaltado, aos olhos dos irmãos, talvez os irmãos batam palma para mim, mas diante de Deus, Ele diz, essa oferta é uma oferta vazia. Mas se eu às vezes faço algo em que os irmãos podem até mesmo não gostar muito de como eu fiz, mas o meu coração tinha uma intenção boa, tinha uma intenção positiva, tinha uma intenção de agradar ao Senhor, como muitos casos nas Escrituras, o Senhor então elogiará essa minha atitude. O Apocalipse nada mais é do que
a finalização do plano de Deus para a manifestação do seu reino entre nós, como rei. Mas para isso, ele exercerá agora o seu juízo e a sua justiça sobre a humanidade. Na sua justa vingança. A vingança dele, não a nossa. Se você for comigo, como eu já pedi, em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturada com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A primeira trombeta do Apocalipse, o Senhor diz que virá. Nós não sabemos como é isso. Nós não sabemos se aqui o Senhor está dizendo, talvez por meio de um cometa, talvez por meio, como o Senhor manifestará isso. Mas o Senhor diz, de que através da primeira trombeta, 1/3 de todas as árvores, e de toda a erva verde, de toda a agricultura da terra, e é agricultura pra caramba, hein? 1/3 será destruída. Quando nós falamos de fogo, se você abrir comigo aí mesmo em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 a 9, ele avança na segunda trombeta, que diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, João simplesmente vê, não sabe se parece um asteroide, um cometa, alguma coisa como uma grande montanha ele vê, ardendo em chamas, ele vê sendo atirada no mar. E o que gera isso? Cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Ele começa a falar agora como será nesse dia final. Ele diz, quando ele ouviu a primeira trombeta, 1/3 da agricultura do mundo foi destruída. Quando ele ouviu a segunda trombeta, ele viu as consequências, e ele viu que 1/3 de toda a vida marinha, e de todas as embarcações do mundo, foram desfeitas. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 10 a 11, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre a fonte das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram, por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Olha só, na terceira trombeta, na primeira, 1/3 da agricultura. Na segunda, 1/3 da vida marinha e 1/3 das embarcações. Na terceira, 1/3 dos rios, e muitos morrem. 1/3 dos rios, as águas se tornam amargas. Não sei se você já teve a oportunidade ou não de experimentar uma bebida chamada absinto. Seu teor alcoólico altíssimo, alguns até com 98, 97. Amarga, e ela aqui vai dizer de que essa estrela tem exatamente, de que isso que cai na terra tem exatamente o nome de absinto, porque quando ele cai nos rios, e lembra, o mar não é uma água potável, mas os rios são. As águas agora começam a se tornar amargas, exatamente como aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito. E das primeiras fontes de água que eles encontram, eles estão numa multidão, e quando eles vão beber, aquelas águas estão amargas, e eles dizem, há morte nessas águas, por isso eles dão o nome daquele lugar de amargo, ou Mara. Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9, agora já avançando, saímos da terceira trombeta, aconteceu a quarta, aconteceu a quinta, a sexta, não fala de fogo, por isso eu não estou trazendo detalhes dela sobre vocês. Nós entramos nas taças da ira de Deus, primeira, segunda, terceira, e a quarta taça, a Bíblia diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol,
e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Uau. Ele diz, quando a quarta taça da ira de Deus vier, o sol começará a ficar tão quente, tão quente, tão quente, que os homens vão começar a se queimar como queimaduras. E de repente, ao invés de glorificarem a Deus, ao invés de se arrependerem diante do Senhor, eles então blasfemarão. Eles então, ao invés de se prostrarem diante do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor tem poder sobre todas essas coisas, tem misericórdia de nós. Não. A Bíblia diz que os homens não se arrependerão para lhe darem glória. Nós vamos para a quinta, para a sexta, mas uma das piores é a sétima taça. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 17 e 20, diz assim, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Irmãos, é filme de Hollywood aqui. A Bíblia diz o maior terremoto que existiu na face da terra. Haverá um terremoto como nunca houve um terremoto desse sobre a existência da terra desde a criação do mundo. É isso que está dizendo aqui. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Essa é uma palavra tão pequena, né? E caíram as cidades das nações. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O Burj Khalifa em Dubai, o maior prédio do mundo, cai. Os prédios poderosos, os grandes edifícios, caiu. Esse terremoto será um terremoto que abalará o mundo como um todo. A Bíblia diz, e caíram as cidades das nações. Olha a profecia. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Mas agora eu quero pegar essa parte com você. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Você sabe o peso? Sabe quanto que é o peso de 1 talento? Aproximadamente entre 35 e 40 quilos. Chuva de pedras de 35 a 40 quilos. Já pegou granizo? Qual que é o peso de uma pedra de granizo? Gramas. Se eu pegar uma pedra de granizo de 1 quilo, faz estrago, hein? Imagina, a pedra de 1 quilo. Com a velocidade que ela cai. Agora a Bíblia diz que as pedras... Passa o microfone para o irmão Amaro. Que as pedras, nessa grande saraivada, essa é a última taça. Até porque não tem muito mais o que destruir depois disso. Essa é a última taça. Pedras do peso de 35 a 40 quilos. E ele diz, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, o que acontece? Os homens se prostram diante do Senhor? Não. A Bíblia diz, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Pois não, irmão Amaro? Para uma dúvida, a cronologia desse momento aí, desses acontecimentos, seria o finalzinho da grande tribulação, a igreja já estaria fora? Muito bem, irmão Amaro. Uma boa pergunta. Até esse momento, especificamente, a igreja não está fora. Aliás, explico ao irmão que na realidade nós teremos um outro fogo, que é o próximo que eu vou dizer e é o último, que é o fogo do Armagedon. E aí a igreja não participa. Mas só fazer uma consideração aos irmãos sobre esse ponto interessante a respeito da igreja. Ainda que a igreja não esteja fora, irmãos, o período de grande tribulação, a Bíblia diz que haverá um grande período de tribulação como nunca existiu na face da terra. Ele será muito semelhante, para que os irmãos entendam de maneira clara, como foi com o povo de Israel quando ele estava no Egito.
havia duas iras naquele momento do Egito. Ira de raiva, de penalidade. Havia a ira de Deus e havia a ira de Faraó. A ira de Faraó, ela era sobre quem? Sobre o povo de Deus. Portanto, quando o Faraó queria dar chicotada, aparecia um anjo segurando o chicote? Sim ou não? Não. Quando queria dar chicotada, levava chicotada. Quando o Faraó determina que aumente o serviço de escravidão e que o serviço de escravidão fique mais pesado, apareceu um anjo dizendo: ei, não faça isso. Não. O serviço de escravidão ficou mais pesado. Portanto, a Bíblia diz que haverá um reino, o reino do anticristo, o reino da besta. E as profecias do profeta Daniel é que esse anticristo e essa besta fará guerra contra os santos e prevalecerá. De que naqueles dias muitos serão mortos por manterem o testemunho da palavra do Senhor. Aqueles dias, para os escolhidos que ainda estiverem, a Bíblia diz que serão dias difíceis, e que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, todos estariam mortos, mas por causa dos escolhidos, disse Jesus, esses dias serão abreviados. Agora, nos dias do Egito, nas 10 pragas do Egito, pragas que destruíram todo o Egito, elas vieram, mas não sobre o povo de Deus. Quando a praga dos gafanhotos vinha, se eu sou um servo do Senhor, o gafanhoto passava aqui, mas não me pegava. A escuridão sobre o povo de Deus não vinha. A chuva de pedras, que aconteceu também no Egito, sobre o povo de Deus não atacava. Porque Deus não enviou as suas pragas para o seu povo, mas Deus enviou suas pragas para penalizar os outros. Portanto, irmão Amaro, nesse caso especificamente, respondendo sua pergunta, eu creio que de fato haverá um período de grande dificuldade, mas não por causa dessas pragas, mas por causa da ira autorizada por Deus a respeito do anticristo e da besta sobre o povo do Senhor. Eu não vou aprofundar com você aqui agora, mas entraremos então a igreja num período chamado milênio. Depois do milênio, acontecerá um evento agora chamado Armagedon, o Grande Guerra. E em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9, esse é um período em que o Senhor Jesus reinará na terra. Mas o capítulo 20, versículos 7 a 9 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que eram os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E daí entramos no julgamento final. Quando olhamos, portanto, o Apocalipse, nós começamos a ver essa manifestação do fogo que o Senhor profetiza, que aconteceu nos dias de Ló e acontecerá nos dias da volta do Senhor. Mas, irmãos, para caminharmos ao fim, o Senhor Jesus nos traz um alerta aqui. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Se você voltar comigo ali em Gênesis, no capítulo 19, Gênesis do capítulo 19, a Bíblia diz no versículo 12 em diante o seguinte: então disseram os homens a Ló: tens alguém aqui mais dos teus genro, teus filhos, tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ele disse: ei, vai haver destruição. Eles falaram: vai nada. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo
da cidade. Só fazer uma observação aqui, forte essa palavra. Se você, segura esse versículo, essa palavra me lembra ali a mesma palavra que Deus disse em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 e 5, quando o Senhor ali fala com o seu povo, em Apocalipse, e diz assim, capítulo 18, versículo 4 e 5, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Aqui fala a respeito da falsa adoração a Deus. Aqui ele dá o nome de Babilônia. Aqui ele dá o nome de uma igreja muito semelhante à Laodiceia. E ele diz, ei, não participe dos pecados. Porque senão você vai ser participante também das consequências. Mas voltando aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 16 agora, diz assim, como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele e sua mulher, e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, aleluia, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Olha só, aqui é como se fosse um arrebatamento, entende? 2 estarão no campo, um será levado, outro será... Os próprios anjos falaram, vem, bora. Eles não falaram, olha, amanhã você vai embora, tá? Estou indo embora, estou te avisando, amanhã sai da cidade. Não, eles mesmos pegaram pela mão e falaram, vamos. Pois não. Os genros ficaram, os genros não foram, os genros não quiseram se comprometer. Havendo-os levado fora, disse um deles, atenta-te agora, um dos anjos olha então para eles e diz assim, vocês saíram agora, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Olha só a instrução. Ele diz, só tem um jeito de vocês serem salvos. É que o coração, é que a vida de vocês esteja olhando para fora e não para Sodoma e Gomorra. Se o coração de vocês estiver para Sodoma e Gomorra, por mais que vocês estejam no grupo que estão saindo de Sodoma, Deus considerará vocês como parte de Sodoma. Porque Deus não olha onde eu estou, Deus olha onde meu coração está. Quando o povo sai do Egito, o povo perece no deserto, porque o Senhor traz uma palavra dizendo, o coração de vocês ainda está no Egito. Às vezes nós podemos sair junto com o povo de Deus, mas se o nosso coração ainda estiver em Sodoma e Gomorra, Deus nos responsabilizará, como se estivéssemos em Sodoma e Gomorra, por mais que fisicamente estejamos no meio do povo do Senhor. Exato. Bom, Celso cita aquele versículo em que o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que larga a mão do arado e olha para trás, não é digno. Ou seja, eu larguei mão do arado, eu não quero mais, mas eu estou andando e olhando para o arado. Ele diz, então seu coração ainda está no arado. E aqui ele disse, não olhes para trás. Versículo 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vamos parar aqui. Olha só o que Jesus havia dito, quando ele começa a dizer que será como nos dias da volta do Senhor. Ele então começa a dizer ali para as pessoas a respeito da volta dele. E ele traz uma alerta dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Por mais que ela estivesse fora, ela também pereceu com Sodoma e Gomorra, porque o seu coração estava nela. E é interessante aqui exatamente essa figura. Essa mulher se torna como sal. Jesus traz essa imagem para nós. Existem 2 sais. Existe o sal que tem gosto e o sal que é insípido. E o sal que tem gosto, ele serve para salgar. Mas o sal que é insípido é só para ser pisado fora.
Deixa eu só passar o microfone para você aqui, seu som. Você está do seu lado. Deus conhece as intenções dos nossos corações, perfeito? Tá, ele sabia do coração da mulher de Ló, mas até o último momento ele usou de misericórdia, para ver se ela realmente se converteria e não se convertesse, né? Não olhasse para trás. E ela não fez, né? Até o último instante. Tão misericordioso o Senhor é, né? Que chamou genros que não aceitaram, mas chamou. Que avisou o povo e trouxe a sua esposa para fora, mas seu coração ficou lá. E aqui o Senhor então nos fala exatamente nessa visão. É interessante se transformar numa estátua, não de pedra, mas de sal. Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. É forte isso, né? Ouvir que você é um imprestável, né? Porque aquele que não presta é porque é imprestável. Ele diz: para nada mais presta, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Aqui o Senhor fala: se o seu coração ainda é um coração de Sodoma, então que você seja pisado, que você seja feito em sal, como foram feitos também os homens de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que habitara. Eu vejo aqui, irmãos, portanto, resumindo nessa manhã, um alerta que o Senhor tem nos trazido, a fim de olharmos o passado, para termos uma visão de como será o futuro, para nos posicionarmos no presente. Para que com os olhos no passado, aprendamos sobre o futuro, e tenhamos um coração no presente. Porque por mais que talvez estejamos ou não vivos, quando chegarmos os dias como os dias de Ló, uma coisa é certa: o Senhor diz que nossos corações devem estar preparados, porque esse dia virá como um ladrão. E ele disse: e se você sabe que o ladrão vem, você deve se preparar, para que o ladrão não lhe pegue, não lhe tome de surpresa. Que essa palavra traga edificação aos nossos corações, e que nós meditemos nisso que o Senhor nos deixou, pensando naquilo que nós estaremos com os nossos corações nesses dias. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Passa aqui, por favor. E aí eu abro para as perguntas e nós encerramos. Obrigada. Olá, Bom dia. Bom dia a todos. A pergunta, o questionamento que eu tenho a Vossa Senhoria hoje não é referente ao tema, por isso que eu deixei para o término. Okay. Me veio à mente o seguinte questionamento: Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Okay. Vamos lá. A primeira resposta que eu te dou bem objetiva é: a Bíblia não fala. É a primeira resposta que eu vou te falar. A primeira resposta bem objetiva é: a Bíblia não fala. Ela dá a entender, mas ela não fala. Então, qualquer coisa que nós falarmos aqui objetivamente, será naquilo que a Bíblia dá a entender, mas objetivamente ela não fala sobre isso. Mas a Bíblia nos dá a entender que não. A Bíblia nos dá a entender que eles tiveram filhos depois do pecado. Por quê? Por que nos dá a entender isso? Situação número 1. A descrição sequencial, se você for em Gênesis, você vai ver que o nascimento de Caim e Abel se dá no capítulo 4, e o capítulo 4 acontece exatamente depois que eles foram expulsos ali do jardim do Éden, depois do pecado. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que nos mostra que muito provavelmente não tinham filhos, é exatamente pela natureza de pecado que havia no coração de Caim, que matou Abel. Natureza essa de que como seria possível, sendo que Caim não teria comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas apenas Adão e Eva. Se ele estivesse no jardim e não tivesse comido, ele não teria natureza de pecado. Mas, se ele tivesse nascido depois, ele teria, porque ele nasceu de pais
que já tinham natureza de pecado. Então, olhando uma cronologia bíblica, olhando as atitudes dele e vendo claramente uma natureza de pecado original em Caim, isso nos dá a entender de que não havia. Mas, como eu disse, a Bíblia não tem uma posição clara no momento com relação a isso. Mas é pelo menos assim que creio nas Escrituras. Alguma outra pergunta de algum outro irmão? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Nós louvamos o Teu nome por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem nos alertado pelo Teu Espírito a respeito disso, a respeito dos últimos dias, a respeito de como nossos corações devem estar firmes e fiéis em Ti. Nós louvamos o Teu nome. Que o Senhor seja sempre engrandecido por meio da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados.